Maravilha, maravilha. Estamos gratos a Deus, gratos ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas e mais do que Ele tem feito, por tudo o que Ele é, na minha e na sua vida. Esses dias são dias em que o Senhor está nos trazendo de volta para Ele. Ele deu um jeito de nos trazer de volta para o seu coração. E eu tenho certeza de que nós sairemos desta crise mais fortes do que entramos. Como a borboleta quando sai do casulo, que é ainda uma larva, mas sai daquela crisálida e se torna uma borboleta e voa. E eu creio que nós voaremos ainda no Senhor. Nós cremos que há esperança para a árvore que foi cortada. Nós cremos que ela brotará, ela surgirá, trazendo consigo os seus renovos. Então é tempo de esperança, é tempo de crer, é tempo de fé. Hebreus no capítulo 11 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Talvez tudo que nós estamos olhando com os nossos olhos físicos nesses dias é uma pandemia mundial. Mas na verdade o que nós esperamos é um grande avivamento que está por vir sobre a face da terra. O que nós esperamos é a preparação do noivo, preparando a sua noiva para aquele grande dia. E nós temos a oportunidade de sermos preparados nesses dias. O espírito que nos toma é um espírito de gratidão. Eu quero compartilhar com você que está aí na sua casa, uma palavra, a palavra que o Senhor tem proposto ao nosso coração, e em Mateus, no capítulo 7, no versículo 21, acerca de dois fundamentos, a respeito de uma parábola, um ensino contado por Jesus, justamente em um momento em que Ele acaba de apregoar o sermão da montanha. Eu quero ler com você este texto agora. Mateus capítulo 8, verso 21, verso 24, melhor dizendo. Todo aquele que, pois, escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Pai, nós queremos te render graças nesta noite de hoje. Queremos declarar o teu reino e o teu governo sobre as nossas vidas, meu Deus, e nos submeter totalmente ao teu amor, porque entendemos que o teu reino, ainda que não seja um reino que os olhos veem, mas é um reino, ó Deus, que o coração sabe, é um reino de convicção eterna dentro de nós. Pai, nós queremos, ó Deus, nos submeter a este reino que é invisível para muitos, mas que é vivido por outros. Nós queremos viver e experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Entendemos que esses dias são dias de um trabalhar do Senhor,
são dias de um mover do Senhor. Nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra ela é viva, que a Tua palavra ela permanece pelos séculos dos séculos, e é esta palavra que nos manterá de pé, e é esta palavra que nos sustentará, e é esta palavra, Senhor, que nos trará revelações sobre cada passo a ser dado nesses dias de medo e de aflição. Nós sabemos em que mesmo em meio ao caos, o Senhor está levantando uma geração de adoradores, uma geração de pessoas inconformadas com este mundo, mas que são cheias do Teu Espírito Santo, cheias do Teu coração. Então somente, ó Deus, nós queremos ter o Teu coração, nós queremos conhecer o Teu coração, nós queremos manifestar o Teu coração, que esta palavra não seja somente uma teoria nas nossas vidas, mas que ela seja uma prática constante, que ela seja uma bússola constante, que nos conduza a cada dia para perto do Senhor. Então nós oramos, ó Deus, para que o Teu coração seja transferido para o nosso, para que o nosso coração seja incendiado pelo Teu amor, pela Tua graça e pelo Teu favor, em o nome de Jesus, Pai. Em o nome de Jesus, Deus, nos submetemos a Ti, nós amamos a Ti, nós louvamos a Ti. Queridos, Jesus, diante desta palavra, Ele acaba de, em Mateus, no capítulo 5, apregoar um dos sermões mais importantes, mais conhecidos da Bíblia, que é o Sermão da Montanha. E o texto ele diz que Jesus, vendo a multidão, ele sobe a um monte e, assentando, se aproximam dele os seus discípulos. A multidão Jesus vê, mas quem se aproxima dele são os discípulos. E Mateus vai falar que Jesus, ele começa a falar a esses discípulos. O próprio verbo, ele está trazendo alguns fundamentos que para ele são importantes, são prioridades. E ele vai falar acerca das bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança, ela promete uma recompensa, mas uma recompensa a pessoas inapropriadas aos olhos humanos. A primeira bem-aventurança, ela promete justamente o reino dos céus, o governo de Deus. Jesus, em Mateus, no capítulo 5, no verso 3, vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Às vezes nós nos perguntamos o que significa esta pobreza de espírito. Na verdade, a pobreza de espírito a qual Jesus se refere, vem falar de uma pessoa que acha que não tem tesouros eternos. Jesus está falando de pessoas que naturalmente elas olham para si mesmo e veem a sua pequenez, a sua dependência de Deus. E quanto mais eu vejo o que eu não tenho, mas eu compreendo que a fonte que eu preciso buscar é somente através de Jesus Cristo. Quanto mais eu percebo que estou carente de tesouros, mais eu buscarei estes tesouros, e mais eu acharei esses tesouros. Jeremias, no capítulo 29, vai dizer: buscar-me-eis e achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. O pobre de espírito entende que precisa rasgar o seu coração para encontrar os tesouros eternos de Deus. E este improvável acessa um lugar de reino e de governo, porque mesmo como Paulo disse, Deus,
ele usa as coisas pequenas para confundir as grandes, as coisas que não são para confundir as que são. Logo eu compreendo que o Senhor está nos atraindo a um lugar de não mais ser aquilo que nós queremos ser. Eu quero ser grande. Não, no reino Ele nos chama para ser pequeno, porque aí Ele se faz grande nas nossas vidas. Nós compreendemos então que este sermão ele vai trazer fundamentos, ele vai trazer o coração de Deus. O verso 14 deste texto, ele vai dizer que Jesus nos chama de luz do mundo. E ele diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mas eu entendo que não se pode esconder uma cidade que já foi edificada sobre um monte, que é Ele. Mas nós estamos em um processo de edificação. E este processo de edificação, às vezes nos levará a um lugar de esconderijo em Deus. Quando uma pessoa passa diante de um edifício em construção, ela não sabe o que está se passando ali dentro. E talvez a construção pareça feia aos olhos que a veem, porém, dentro da construção do edifício estão sendo colocadas tubulações. Dentro da construção do edifício está sendo assentado o azulejo. Dentro da construção do edifício os pilares estão sendo fincados, estão sendo firmados. Nós estamos sendo levados por Deus a um processo de edificação. E não adianta querer ser visto no momento em que ainda é hora de ser edificado. Esses dias eu perguntei para Deus no meu quarto secreto de oração: Senhor, tem tanta gente falando tanta coisa, tem tanta gente dando as suas opiniões e trazendo palavras. Eu também quero contribuir de alguma maneira com as outras pessoas. O que eu devo fazer? E o Senhor então falou comigo: Leandro, não se trata do que você tem que fazer, mas de onde você tem que estar. Você tem que estar em mim. Volte ao lugar secreto, porque eu estou construindo algo poderoso dentro de você. Esta a edificação que ninguém está vendo. É esta a edificação que ninguém vê. Isaías, no capítulo 53, vai falar que quando as pessoas olhavam para Jesus, elas não viam beleza nem formosura alguma. Escute uma coisa: o problema não estava na aparência de Jesus, o problema estava nos olhos de quem o viam. Porque o Filho de Deus já carregava dentro de si a glória e as verdades eternas do Pai. Eu vim aqui nesta noite de hoje te encorajar. Você que está se sentindo pequeno, você que acha que não sabe nada, isso é bom, meu irmão, isso é pobreza de espírito. E eu quero te dizer uma coisa: ao pobre de espírito Ele promete o reino dos céus, Ele promete o lugar de acesso, de governo de Cristo sobre as nossas vidas. Por isso que Paulo, ele vai dizer em Colossenses, no capítulo 1, no verso 27, Cristo em vós, a esperança da glória. É Ele o construtor, é Ele o edificador, é Ele quem está nos construindo no secreto, porque no oculto dele fomos formados. E isto é tão verdade que quando ele continua o ensino do Sermão da Montanha, ele vai falar no capítulo 6 sobre a oração, o socorro aos necessitados.
E ele instrui assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Quando tu, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Secreto. Ele está falando do secreto. Ele continua ensinando agora sobre a oração. E ele vai falar: quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, fala com teu pai em secreto, porque o teu pai te recompensará publicamente. Xanarácia, anaramácia. O secreto define o público. Não tem como iluminar toda a casa se eu não estiver cheio da luz de Deus dentro de mim. E esta luz só vem com azeite. Essa luz só vem mantendo a lamparina acesa. Esta luz só vem com a prudência. A prudência. Ele fala também sobre o jejum. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, que desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuardes, unge o teu rosto, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. E o verso 18 diz: para não pareceres aos homens que jejuam. Não é tempo de parecermos nada para os homens. Pouco importa o que pensam de nós. O que importa é o que Deus está vendo, a construção que Ele está edificando em mim e em você. E o que está em oculto, e teu pai que vem em oculto te recompensará. Ele fala das riquezas. Não ajuntais tesouro na terra, mas os tesouros no céu. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Escute uma coisa: o nosso coração está sendo revelado nesses dias. O verdadeiro tesouro do nosso coração está sendo trazido à tona nesses dias. Deus está descortinando as coisas, querido, escute. Ele está descortinando. Eu falava esta semana que o Senhor está abalando o gospel. Ele está derrubando palcos para que nós nele venhamos a construir altares. Sabe por quê? Porque fogo não desce sobre palco. O fogo arderá no altar do Senhor. E este altar somos eu e você. Este altar somos nós. Então, buscai primeiro o reino de Deus. Jesus nos leva a este lugar de priorizar o seu reino, a sua justiça, o seu reino e a sua justiça. Nós falamos muito de reino, nós falamos muito de justiça, mas agora nós fomos levados à prática de reino e de justiça. O Senhor, Ele está passando para vistoriar a sua obra. Ele está passando em ronda sobre a terra. Os seus olhos de chama de fogo estão olhando a sua obra, e as obras que estão sendo construídas sobre fundamentos errados, elas serão abaladas, elas serão embargadas. Deus está embargando obras que estão sobre fundamentos errados. Mas escute uma coisa: as obras que estão sobre o fundamento da rocha, a cada dia serão edificadas por Ele, ainda que ninguém veja. A cada dia um tijolo é colocado na oração, a cada dia um tijolo é colocado nos atos de justiça, a cada dia um tijolo é colocado no jejum, um tijolo é colocado no amor ao próximo, não porque merecemos,
Deus, mas porque precisamos ser edificados, precisamos ser construídos por Ele. Nós carecemos. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10, vai dizer assim, porque ninguém pode, verso 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está proposto, a qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O Senhor está nos passando pelo fogo para provar qual é a obra que está sendo feita sobre as nossas vidas. Se é ouro puro, o ouro vai brilhar mais. Se é palha, a palha vai queimar. Mas se é sobre a rocha, o edifício vai ficar grande, vai comportar pessoas neste edifício. As pessoas passarão e olharão a beleza do edifício e não glorificarão o edifício, mas o edificador que está construindo o edifício. Que obra é essa que Deus está fazendo em nós? Que obra é essa que o Senhor está fazendo na face da terra? Sinceramente eu não consigo, mesmo nós sabendo, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de ver mortes, ninguém gosta de ver calamidade, mas nós sabemos que Deus está no controle, e Ele está construindo uma geração, Ele está construindo um povo, Ele está construindo pessoas, Ele está nos preparando para o grande avivamento que virá. Sabe por quê? Porque em Mateus no capítulo 24, os discípulos de Jesus foram mostrar uma construção de um edifício para eles, do templo. Jesus olhou para aquele templo e falou: em verdade eu digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Eles foram mostrar algo externo, monumental, mas externo. Só que na verdade as estruturas externas estão sendo abaladas para que Ele construa algo verdadeiro dentro de nós. Deus vai abalar o abalável, e o que é inabalável permanecerá. Ele vai abalar tudo que é abalável. Então não se preocupe em ver as suas próprias misérias. Quanto mais nos depararmos com as nossas misérias, é um sinal de que estamos mais perto do Senhor. Quanto mais eu olhar para mim e ver as minhas misérias, a minha pobreza de espírito, isto é um sinal de que Jesus está perto de mim e de que eu estou perto dele, e a minha melhora não se tratará de mim, mas se tratará dele, porque é ele quem está me edificando. Portanto, não desista. Você está sendo construído por aquele que não falha, aquele que não erra, aquele que não põe tijolo errado, aquele que não erra na argamassa. Ele sabe quando o tijolo se quebra, ele sabe quando a argamassa é colocada na medida errada, mas é ele quem está nos construindo. É Ele, querido. E todos estão sendo construídos ou construindo algo. O texto que nós lemos fala que as duas casas foram edificadas. Só que para se achar, a areia fica num lugar superficial. Mas para se achar a rocha tem que cavar. E só se cava no lugar secreto.
E aí nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta do quarto e vamos cavando. Cavando e cavando e cavando e cavando. E de repente a gente acha a rocha. E de repente a rocha está lá, inabalável como sempre. E de repente a rocha está pronta para dela sair água, para nos dar para beber. A rocha está pronta para sermos construídos em cima dela. E o que a rocha está dizendo para nós é: me procure. Eu estou trazendo a minha igreja de volta aos fundamentos. Nós enfeitamos muitas vezes os cultos, nós enfeitamos muitas vezes o meio gospel, mas escute, o fundamento da igreja é Jesus, é a palavra. A igreja está sendo trazida de volta à palavra, ao jejum e à oração. Os nossos pais na fé, os grandes avivalistas, eram homens de oração, eram homens de secreto, eram homens escondidos. William Seymour, do avivamento da Rua Azusa, quando os jornalistas iam procurá-lo alvoroçados, querendo saber se ele era o líder daquele avivamento, aquele homem escondia a sua cabeça embaixo de caixotes e nunca ninguém conseguia falar com William Seymour, mas todo mundo que passava via a edificação e dava glória a Deus, e dava glória ao construtor. Não é tempo mais de dar glória a homens, é tempo de dar a glória a Deus, é tempo de descer em Deus, é tempo de conhecer ao Senhor. Nós estamos tendo a oportunidade de conhecer ao Senhor. A justiça está se aproximando, independente de pensamentos teológicos ou de linhas escatológicas. A verdade é que hoje, mais do que ontem, está mais perto da volta de Jesus. Sabemos que haverá sim um grande avivamento, que o evangelho do reino será pregado a todas as nações, só aí então depois virá o fim. Mas a verdade é que o fim se aproxima, ainda que não seja exatamente a esses dias. Mas se Jesus se aproxima, eu entendo que na dimensão espiritual a justiça se aproxima. Então é um tempo em que a justiça virá sobre os justos e o juízo virá sobre os ímpios. O avivamento talvez ainda não tinha vindo, porque nós não suportaríamos este avivamento, porque os fundamentos estavam errados. Mas eu creio que esses dias são dias de ser trazidos de volta ao primeiro amor, à primeira essência, ao lugar secreto de adoração, à simplicidade do evangelho, a servir aos órfãos, às viúvas, a orar dentro do quarto, a jejuar, a ler a palavra de Deus, a buscar a palavra de Deus. O vento vai vir para todo mundo, e desceu a chuva. Para o prudente a chuva desceu, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, porém ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele porém que ouve essas palavras e não as cumpre, eu compará-lo-ei ao homem imprudente. Prudente, que é a mesma coisa de louco, louco de ouvir a palavra de Deus e não praticar. É tempo não mais de ouvir, mas também de praticar, porque nós tivemos muito tempo para ouvir, irmãos. Nós estávamos atolados de palavra, palavra de manhã, palavra de tarde, palavra de noite, palavra na internet, palavra, mas pouca prática. Mas agora nós estamos sendo levados a este lugar de prática.
E ao homem prudente é aquele homem que costuma se precaver, se preparar antecipadamente. Ele é precavido, ele é previdente, ele é cuidadoso, ele é cauteloso, ele é sensato, ele é ajuizado. Que nós venhamos a vigiar nesses dias, que nós venhamos a entrar neste lugar, que nós venhamos a nos acautelar no nome poderoso de Jesus Cristo. O texto que ora lemos, ele se encerra dizendo, no verso 28, e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou das suas doutrinas, porque os ensinava como tendo autoridade. E eu quero declarar sobre esta nação, sobre a tua casa, sobre os pastores desta nação, sobre os governantes desta nação, sobre aqueles que se dizem cristãos, os filhos de Deus desta nação. Eu quero declarar que este tempo nós falaremos, mas falaremos com autoridade, porque a fala é fidedigna com a vida, porque a fala será como a fala de Jesus, será uma fala carregada de verdade. Eu quero declarar que este tempo é tempo de autoridade, autoridade. O coronavírus não tem mais autoridade do que Jesus na tua vida. As pragas não têm mais autoridade do que Jesus. O medo não tem mais autoridade do que Jesus na tua vida, porque o amor dele lança fora todo medo, e ele é o próprio amor. Eu quero declarar dias de autoridade sobre esse edifício que está sendo edificado. Eu quero declarar a autoridade de Deus sobre aqueles que o buscam, autoridade de Deus, autoridade de Deus. E você que não estava encontrando forças para orar, para jejuar, para ir para o secreto, para estudar a palavra de Deus, recebe esta força no teu espírito. Nesta noite de hoje, eu declaro a força de Deus sobre a tua vida, a unção de Deus sobre a tua história. Você é um edifício, você é um edifício, você é um edifício de Deus, no nome poderoso de Jesus Cristo. A autoridade sobre a igreja brasileira, a autoridade sobre o povo de Deus nesta nação. Em o nome de Jesus, que Deus nos conceda autoridade e maturidade para compreendermos que estamos num processo e o construtor nunca falha. Que Deus abençoe a você, que Deus te abençoe de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa e especial. Cristo em vós, a esperança da glória. Em o nome de Jesus, eu quero orar para devolver o microfone para o meu pastor João Cláudio. Em o nome de Jesus, Pai. Senhor, que estes dias sejam dias em que venhamos a ouvir e praticar a Tua palavra, em que venhamos a cavar para encontrar a rocha no lugar profundo. Que a igreja seja levantada em profundidade, que a igreja seja levantada uma igreja primitiva, uma igreja poderosa, Senhor. Que venhamos a voltar em falar em línguas estranhas no secreto, porque essas línguas são a linguagem do céu, e nós queremos ter intimidade com o céu. Como entraremos lá e falaremos com Ele, se não praticarmos a linguagem celestial? Deus, se alguém for viajar para os Estados Unidos, vai treinar o seu inglês. Se alguém for viajar para a China, vai treinar o mandarim. Nós sabemos que o grande dia virá, e nós queremos treinar no secreto, estar na Tua presença, falar em mistério com Deus, conhecer a palavra que é o coração de Deus.
praticar as tuas obras, Senhor, não para sermos vistos pelos homens, mas para glorificarmos e exaltarmos o teu nome. Pai, no nome poderoso de Jesus, Senhor, que esta casa seja inundada com a tua glória como nunca foi antes. Que hoje um tsunami de glória invada este lar, gerando fome, gerando sede, gerando amor por ti, amor pelo céu, amor pelo Senhor e pelas coisas do Senhor. Que haja um vento de glória, vem dos quatro ventos, ó Espírito de Deus, e assopra, 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 Deus. Eia, la sarabadarabaxeria badará. Assopra. Ai. Eia, dará, xurea, cadarabai. Ah, Deus, nós te louvamos, nós te louvamos. Enaramaia canto e herese. Seja envolvido no manto de glória, seja envolvido no manto de fome, de sede pelo céu, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Amém.